Gente, desculpa para variar, eu fiquei falando e não percebi e terminou meu tempo. Então, continuando lá. Em Mateus 21, eu tinha falado o que eles responderam, né? Então, no versículo 41, responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe arremetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos? Daí ele fala assim no 43: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, que é Jesus. E aquele que sobre ela quem cair ficará reduzido ao pó. Lembra lá de Daniel 2 que mostra aquela rocha cortada assim ao auxílio de mãos humanas que vem do céu e cai no pé da estátua e derruba todos os reinos? Isso explica um pouquinho, né? Tem que fazer ligação. Daí assim, no 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões porque eles consideravam Jesus um profeta. Então veja bem, essa parábola ali dos lavradores maus está falando da vinha, né? E essa vinha, como eu expliquei aqui no quadro, é a casa de Israel. A gente tem que entender que é tipo uma árvore genealógica. Tem uma raiz, um início, e daí ali começa a vindo outros povos a partir do tronco, da raiz. E assim Deus vai dividindo, né, em Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos. A promessa foi para a descendência de Abraão, segundo os filhos de Jacó, as 12 tribos ali, ficou sendo... teve uma troca de primogênitos pelo primeiro, que era Rubem, depois passou para José, daí passou para Efraim. Só que num percurso de tempo, Deus estende a promessa de ser numerosos como a areia do mar e as estrelas do céu à descendência de Judá, que é Jesus. E aí nasce uma figueira. Vocês já ouviram aquela passagem? Eu até marquei aqui, já fiz um desenho, tá? Eu só escrevi aqui, representa Israel, a casa de Israel inteirinha, a videira, e dentro da videira ele plantou uma figueira, que tá lá em Lucas 13:6. Vamos abrir para vocês entenderem onde eu quero levar vocês porque senão fica ruim. Sem entender o contexto não tem como. Ó, Lucas 13:6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, né? Veja bem, figueira tem que ser num lugar, vinha em outro, mas ele colocou uma figueira dentro da vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta ainda está ocupando espaço inutilmente na terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Sabe o que é esse estrume? Ele não falou à toa. Se você for lá, eu marquei aqui, se quiser copiar, Ezequiel 4. Lembra quando Deus falou para ele assar a comida dele em cima de um esterco de homem? Ele reclamou com Deus e Deus falou: então tá bom, em cima de uma vaca. Porque nas profecias o boi, o leão, as árvores são tudo homens. E Deus ali ele simbolizava o cerco, que tipo de vingança vinha a respeito do povo dele. Então, tá falando isso daqui. E Jerusalém tá dentro de Israel. Por isso que fala uma figueira dentro de uma videira, tá? E daí assim, ó, eu marquei outro endereço pra gente não perder o raciocínio. Se a gente for lá em Marcos 11... Marcos, capítulo 11, versículo 12. Daí tá falando da figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome, esse é Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou, senão folhas.
porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Daí o que acontece? Lá no versículo 20, eles foram, daí quando eles voltaram, acontece isso aqui, Marcos 11, 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que disse Jesus: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que disser, assim será com ele. Viu como Deus, na hora, ele pegou essa figueira, o símbolo de Jerusalém, e aplicou diretamente a fé, porque eles não creram no Filho unigênito de Deus, e por causa disso, eles continuam na lei, e está escrito: maldito aquele que não permanecer no livro da lei, que é a Bíblia, para praticá-las. Porque ele diz que o justo viverá pela fé. Então a fé veio consequência da lei. A lei foi só um aio para chegar até Jesus, um tempo. Então, se a gente pegar lá em Romanos, agora que vocês vão entender um pouquinho, ó, Romanos 9:30, vamos dar uma passeada na Bíblia. É muito importante conhecer essa parte, essa transição das alianças, para que vocês tenham conhecimento por que o povo de Israel vai sofrer tanto e por que é muito importante a gente permanecer em Jesus na fé e, claro, cumprir. Então, abre ali a Bíblia, Romanos 9:30, tá falando assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? A que decorre da fé, aqui ó, a videira, tá? E Israel, que buscava a lei da justiça, ou seja, eles tinham que praticar obras para estarem sem pecados diante de Deus, que era todas aquelas leis que tinham no Antigo Testamento. Não chegou a atingir essa lei. Mas por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em si uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, é aquele que nela crer não será confundido. O contexto desse está lá em Isaías 28:16. Se você for lá e ler, você vai entender o que Jesus quis dizer aqui nesse tempo, citando o texto de Isaías. Você fala, tem que juntar as profecias, senão a gente não compreende. Agora, se a gente pegar esse texto de Romano, que ele explica claramente que Israel, que era para ser uma videira que desse bons frutos, veio a ser uma videira brava, ou seja, elas não deram frutos de justiça, Deus tentou de novo pela casa de Judá, porque dali veio um descendente. E mesmo assim, eles não conseguiram produzir frutos. Mostra que a figueira era estéril. A gente acabou de ver que não tinha, então Jesus amaldiçoou ela. Porque toda a lei e toda a doutrina de dentro de Jerusalém veio dos falsos profetas, os sacerdotes, que eles falavam a lei de Deus, tinham elas na ponta da língua, sabiam citar, mas eles mesmos não praticavam. Jesus mesmo fala isso no Evangelho de João, bem claro. Ele chegou a falar para os judeus que eles não eram de Deus. Os judeus que não eram de Deus porque eles não ouviam ele. Isso está em João 8,47. Então, e dos sacerdotes, Jesus disse, chamou eles de hipócritas. Está em Mateus 15:7. Ele disse o quê? Que vocês honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe, porque vocês obedecem a doutrinas que são preceitos feitos por homens. Porque através das doutrinas que eles criavam, eles buscavam lucro próprio, vantagem própria para eles. Eles não pensavam no órfão, na viúva, no necessitado, que eram as leis que Deus pedia. Ele não queria sacrifício, ele queria misericórdia. Lembra que Jesus disse? Vão e aprendam o que significa misericórdia, quero, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Porque ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E antes, a gente tem que se reconhecer que a gente tem pecado, se arrepender, reconhecer que precisa de Deus para a gente crer e ser enxertado dentro da videira. Por isso que depois o apóstolo Paulo fala da oliveira. Aqui, ó, em Romanos 10. Romanos 11, tá falando do futuro Israel. Ele fala que a gente foi enxertado na oliveira, porque ele tá falando de unção, de uma nação santa, de um povo escolhido para estar junto com Jesus. Se ele é o sumo sacerdote, a gente vai ser os sacerdotes. Por isso que o fruto é do sumo sacerdote.
estando dentro de nós. A luz dele está dentro da gente, tá? Então, agora eu queria ir ali, ó, em Hebreus 4:2, que daí vocês vão compreender, porque parece que há injustiça da parte de Deus, mas na verdade não há. O que acontece? Deus deu o livre-arbítrio para eles, né? E eles têm dois caminhos. Antes operava a lei da morte, que era pela doutrina do Moisés. Obedeceu, alcançou justiça, desobedeceu é a morte. Hoje, o que acontece? O Espírito Santo se revela pra gente, mostrando o conhecimento de Jesus através do Evangelho e das Escrituras. E essa mesma escritura aqui, que foi apresentada pra gente, também foi apresentada para eles, para que eles pudessem se arrepender. Isso tá lá em Atos 3, Atos 4, fala. Só que acontece que eles não aceitaram. Quer ver? Ó, Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não foi acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Que ele está falando do povo de Israel, que Deus jurou que não ia entrar no descanso de Deus. Então, o tempo do milênio, depois que Jesus voltar. Tá? Um tempo onde vai reinar a paz e os ímpios já estão todos exterminados. Então, o que acontece? Você veja bem como o crescimento da figueira, Deus mostrou claramente que seria pela fé, né? Então, agora, para a gente entender o que aconteceu com a videira e por que em João 16 ele fala que se a gente não tiver na videira, a gente não tem frutos. Em Apocalipse 14 fala que a videira vai ser pisada e levantou sangue até o freio do nariz dos cavalos. Isso, na verdade, ele está simbolizando a guerra que vai vir, porque a Bíblia cita que são cavaleiros, né? São cavalos, então o sangue ele vai levantando uma dimensão até aqui, de tanta gente que vai morrer. Então, as uvas pisadas são as pessoas que vão ser pisadas. Então, abre a tua Bíblia lá em Isaías 5. Presta atenção, tá? Eu vou ler pouquinhas coisas pra gente não estender muito, porque quando eu ver meu tempo, seu vai de novo. Olha só. Agora cantarei ao meu amado o cântico novo do meu amado a respeito da sua vinha. Isso tá lá em livro de Cânticos, tá? De Salomão, em Cantares. Ninguém entende que aquilo é profecia pura, é apocalipse totalmente, tá? O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Sachou-a, limpou as pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, que são a falta de justiça do povo de Israel. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Entre, tipo assim, homens de Judá, Deus falando. Julgue entre eu, Deus, e toda a casa de Israel. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tivesse feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. Lembra de Apocalipse 18? As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Viu que eu falei que é a casa de Israel? E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor, que é a figueira. Este desejou que exercesse juízo. E eis aí quebrantamento da lei, justiça, eis aí os clamor. Ou seja, prestou atenção no que eu falei? Ele esperou que Jerusalém ele desse justiça. Mas eles quebraram a aliança também, igual fez Israel. E aí, aqui ó, a seca, a intercessão dos 3 anos, o estrume, que é o clamor. Por quê? Eles vão ser levados através de um povo para a fundição que a gente leu antes. Se a gente pegar Isaías 5 ainda, no versículo 18, ele começa a falar: ai dos que puxam para si iniquidade, injustiça. Ó, ele fala ali, ó, ai dos que ao mal chamam ao bem e ao bem ao mal, fazem da escuridade de luz a sua luz, põe o amargo por doce. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são heróis para beber o vinho. Olha, eles se embriagam, né? Lembra que, nossa, Deus usa tanto isso no Antigo Testamento. Mas eu quero falar assim, ó, no versículo 24, porque viu todas as obras de injustiça, igual as abominações que a gente leu antes. Ó, pelo que como
a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a tua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como montura no meio das ruas. Lembrem Apocalipse 11 que as duas testemunhas elas vão ficar mortas no meio da cidade que se chama espiritualmente Egito e Sodoma e que não vão ser sepultadas? E depois de 3 dias e meio parece um espírito de vida da parte do Senhor e arrebata eles? Essa cidade de Jerusalém e as duas testemunhas é a casa de Israel e a casa de Judá que viram tudo isso. Por isso que fala, ó, eles não vão ser recolhidos, o cadáver deles vai estar nas ruas, daí vai ser arrebatado quem? Os santos, né? Porque vai ter muitos dos santos que vão perecer. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda assim está acendida a sua mão. Daí ele começa a falar de coisas que vão vir, que vão acontecer. Vai ter um imprevisto, me chamaram ali. Então, ali no futuro, na frente ali, de Isaías, ali onde que a gente estava lendo, ele começa a contar da onde que vão vir os inimigos, os animais ferozes que Deus vai levantar contra o povo, fala do bramido das ondas que Jesus falou em Mateus 24, tudo profecias, que está tudo interligado. Agora, se a gente pegar ali, vamos para o Novo Testamento de novo, porque eu quero que vocês sigam o Novo e o Antigo Testamento para vocês verem como o Antigo Testamento é novo também. O que muda é a aliança, que do Antigo Testamento não vale mais. Agora veja ali, Mateus 21. Desculpa, não é Mateus 21, é Mateus 12, que é a parábola do semeador. Vamos direto ali para a explicação da parábola, que está no versículo 37. Ai, não, desculpa. Ai, não é Mateus 12, é Mateus 13. Aqui, ó, no versículo 37. Tá a explicação, então. Mateus 13, 37. Ó, e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Agora preste atenção nisso daqui, ó. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Lembra quando eu falei antes de Ezequiel 22, que eles vão ser fundidos no meio de Jerusalém? Está falando de uma fornalha. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, que é o fruto da videira, que é sol. Jesus é o sol da justiça, então a gente também vai brilhar, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá vendo como é fácil de compreender quando a gente entende? Porque quem não quis receber Jesus, quem não crê em Jesus, esses não vão permanecer, porque a salvação vem pela fé. E não é só fé, porque lá em Tiago 2,19 está falando que os demônios também crêem e tremem em Deus. Ele fala que fé sem obras é morta. Não adianta só crer, a gente tem que crer e obedecer. Aqui, ó, mediante a tribulação vem os surtos. Nunca esqueça disso. Por isso que às vezes a gente não entende o agir de Deus, mas depois a gente entende. Em meio de todo sofrimento, lágrima, choro, Deus escolhe uma a uma e depois nos dá entendimento. Só que a gente tem que ser sempre humilde e buscar o socorro em Deus. Daí, se a gente for pegar agora ali, ó, Apocalipse 14, que foi o que eu falei desde antes. A gente tem uma ceifa e uma vindima. A ceifa é a colheita dos cereais. Lembra quando Jesus também ele explicou um pouquinho dele, falando assim que ele era o pão da vida? Ele falou o quê? João 12, 24. Se um grão de trigo caindo na terra
não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, essa colheita aqui, falando da ceifa, aqui, ó, que tá Apocalipse 14, 14, tá falando da colheita dos cereais, tá? Que vão para Deus, para o celeiro de Deus. Agora, a vindima, ó, Apocalipse 14, 17. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo uma foice afiada, que essa foice é a foice na mão dos inimigos. Isso que está acontecendo no céu para mostrar que está sendo dada a ordem de lá de cima, que é o intento de Deus. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da qual era de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Fora. O que ele quis dizer? Fora. Tá lá no Antigo Testamento buscar o que quer dizer. Que nem Jesus. Quando levaram ele para ser crucificado fora da cidade. Isso tudo tá interligado, gente. A gente tem que pegar todos esses macetezinhos, essas informações, essas palavrinhas-chave que mudam um contexto inteirinho. Agora, se a gente pode pegar Apocalipse 14, ali, que mostra a consumação da videira, casa de Israel, junto com a figueira, porque a figueira mostra lá no sexto selo. Vamos ler, quer ver? Não sei se vocês perceberam, mas ele fala ali, quer ver? Ó, é Apocalipse 6:12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e veio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Imagina só. As estrelas do céu caíram pela terra, como uma figueira quando abalada por um forte vento deixa cair os seus figos verdes. Lembra quando Jesus veio na figueira para colher e disse que ainda não era hora de colher? Aqui ele também está falando do figo verde. Tenta estudar sobre isso. O figo verde, que não estava na hora da colheita, porque ele não estava maduro ainda. O vento que derrubou. E o que são essas estrelas que caem do céu? Dá uma olhadinha lá em Apocalipse 12. Não são as estrelas, tá? Isso tudo é profético, tem tudo um significado. Então, se a gente pegar aqui, ó, a figueira, que é Jerusalém, mais a videira, casa de Israel, e ver que elas foram todas consumidas. O que Deus fala? Que somente um remanescente se salvará. Porque depois que acontecer o arrebatamento, ainda vai ter um povo aqui da casa de Israel que vai se arrepender e Deus vai recolher eles. Se a gente for ver lá, em Isaías 49, quer ver? Olha só que lindo, porque é ali que acontece toda a ação de Jesus, porque Jesus é a luz dos gentios, mas ele também foi levantado para Deus para reunir de novo as duas casas de Israel, que é Judá e Israel. Abre a tua Bíblia em Isaías 49. Tá falando assim, vamos ver a partir do 6, versículo 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Olha aqui, ó, que eu falei, os salvos, ele vai trazer de volta, porque eles vão tudo de novo que aconteceu com o rei da Babilônia, tudo que eles fizeram contra Jerusalém vai se repetir. Da destruição da cidade, tudo, eles vão para cativeiro, tudo de novo, esse povo vai sofrer muito, e desde o início Deus avisou tudo. Eles continuam a ficar na cegueira do coração deles, eles não querem, estão lá juntando tudo de novo para reconstruir o templo, para voltar a sacrificar, sendo que as profecias estão terminando e o tempo do fim está chegando contra eles, eles não querem ainda. Então, o que ele fala aqui, ó? Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os principais se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel e do seu santo que te escolheu. Daí, se a gente for ver ali, ó, tem mais uma palavra, deixa eu só ver aqui onde é que eu coloquei.
Amós 9, eu peguei uma bem, tem outras. Eu peguei essa daqui que ela é mais rápida de se ler, porque tem outras que explicam mais detalhes, só que daí são textos longos. Porque depois que se cumpre todas as profecias e Deus, ele conseguir causar o arrependimento em Israel e o reconhecimento de que o Filho de Deus era Jesus, e que veio há séculos atrás para salvar eles não quiseram, aí que eles vão clamar, vão se arrepender, Deus vai ouvir. Então, se a gente vê lá em Amós 9, 14, mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão os frutos, plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão mais arrancados, diz o Senhor Deus. É Amós 9,14. Então, gente, isso é bem grave, tanto para as duas casas de Israel, que Jesus vai restaurar de novo, quando ele se arrepender, tanto quanto nós que somos os sacerdotes de Deus, junto com o remanescente deles. Não esqueçam que está falando que os dons de Deus são irrevogáveis, a promessa são para os patriotas, e a gente foi enxertado nessa promessa de nação santa, que é o oliveira. Então, se a gente vê ali, em Hebreus, isso é muitíssimo grave, capítulo 6, versículo 4, olha isso como é grave. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomícia, que é a desonra. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Gente, se for para ficar aqui, dá para fazer muitos e muitos e muitos vídeos, mas eu creio que da forma que eu expliquei, deu para compreender que nenhum momento eu não achei nenhuma escritura falando que os frutos de um cristão são as almas. Tem uma ordem de Deus, sim, lá em Mateus 28, no versículo 18, falando que é para a gente ir para o mundo pregar, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque, como eu falei, isso é algo que quando Deus nos capacita de dons, quando a gente já tem os frutos do Espírito, é por isso que para um ele dá um dom, para outro o outro, para que num corpo a gente se una. Mas é tipo assim, não pode ter essa divisão. Esse é meu, esse eu ganhei. Por que Deus ia querer criar uma competição entre um e outro? Mas agora é justo sim olhar um corpo como um todo, trabalhando para ganhar o maior número de almas possíveis para Deus. E como que a gente vai ganhar? Trabalhando para Deus, falando de Deus, pregando o evangelho. Agora, pensa comigo, imagina uma pessoa que fala de Deus, prega tudo que tem que ser pregado, tem o maior conhecimento da palavra, mas no fundo, ela não pratica as obras de justiça. Não adianta ganhar um monte de alma e perecer no inferno, porque segundo a Bíblia ela não entra, porque a gente viu claramente aqui que os frutos do Espírito levam à salvação, mas as obras da carne não tem fruto, não dá fruto, é treva. Então, irmãos, olha, espero que eu tenha explicado direitinho. Se ficar alguma dúvida, quiser marcar ali, eu estou à disposição. Mas isso é algo que muita gente ensina errado e algo que Deus me colocou no coração para estar querendo ensinar para os cristãos, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia dos frutos dele. Por isso que a salvação é individual. Não tem isso. A Bíblia não fala de duas casas. Não quer dizer que elas estão uma em cada canto, uma na areia e uma lá do outro. Fala de duas pessoas dentro de uma mesma casa, uma que ouve e pratica e uma que ouve e não pratica. E a que não pratica vem enchente para as duas. Mas a que não pratica, como ela não edificou o alicerce dela na rocha, que é Jesus, que é a videira,
ela caiu. Isso é muito fácil de ver, né? Porque a Bíblia fala que na mesma casa há vasos de honra e vasos de desonra. Então que a gente seja um vaso lindo de barro para que Deus possa nos moldar, deixar naquele vaso maravilhoso que Ele quer e enche de rosas, para que da gente saia muito cheiro bom, agradável a Deus, assim como Jesus. Irmãos, é isso. Eu, assim, não consigo convencer vocês tão bem quanto o Espírito Santo, mas eu creio que boa parte foi ensinada aqui e que vocês possam estar procurando mais informações e revirando a Bíblia, porque é no Antigo Testamento que a gente tem respaldo bíblico para entender as palavras de Jesus, tá? Então, estamos aí porque der e vier e que Deus abençoe a todos. E não se esqueçam que a lavradora, ele quer comer os frutos. Então, se eu comer uva, eu vou ficar com o fruto, ó. Por isso que a Bíblia fala pra gente que aquele que tomar da água de Jesus jamais terá sede, né? Ele vai suprir todas as necessidades e nos encher da água viva, que é Ele. Que Deus abençoe, irmãos, sempre.